Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 3 de janeiro de 2022. Ano novo, né, irmãos? Mais um ano aí, para vivermos e enfrentarmos aí, né? Os espíritos malignos, enfrentarmos aí as heresias, né? Estando em obediência à palavra, né? Em meditação, em oração, em vigilância, em perseverança, né? Para podermos aumentar a nossa fé e a nossa esperança, né? Pelas promessas que foram feitas, né? Pelos profetas e pelos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? De onde parte, né? De onde parte o esquadro, as linhas, né? Os níveis, os prumos, né? E para isso temos que estar preparados, né? Temos que estar preparados, cientes, né? E aperfeiçoados na palavra para podermos, né? Não sermos levados por qualquer vento de doutrina e podermos falar da razão da nossa fé, né? A razão da igreja, né? A razão do evangelho, o qual nós abraçamos, né? Pela fé, e estamos aqui tentando vivenciá-lo, né? Tentando torná-lo realidade nas nossas vidas, para a honra e glória do nosso Deus, né? Criador de todas as coisas, e do seu Filho Jesus Cristo, o Redentor de todas as coisas. E amém, né? Amém. Irmão, vamos continuar aí com aquela nossa caminhada aí, né? A respeito aí de alguma história, né? Da igreja, por que apareceram essas heresias que ainda hoje andam por aqui, né? Como é que foi que apareceram, né? Nós estamos vendo aí que a igreja ela foi atacada, né? Fisicamente, né? E espiritualmente, né? Fisicamente pela perseguição, né? Corporal, digamos assim, pessoal, né? Pela tortura, pela morte, né? Pelo assassinato, né? De irmãos que estavam professando a sua fé. E espiritualmente foi a perseguição pelas filosofias, né? Pelos mitos, pelas crenças, né? Daquela época, que eram muitas, né? Como são até hoje, né? Então nós estamos procurando aqui um pouco, né, na história, rapidamente, não tão rápido, porque é muita coisa, né? Mas resumidamente a gente está tentando resumir aqui porque que apareceram exatamente essas heresias dentro do seio da igreja, né? E elas andaram por aí, né? Destruíram, né? Vários irmãos na história, né? Que abraçaram, né? Absorveram essas teorias, essas teologias, essas filosofias que são contrárias à palavra. É isso que nós estamos vendo, né? Para podermos compreender, né? Onde é que a igreja está no momento, onde é que ela esteve, né? Certo? Então nós estamos falando aqui do Irineu, né? Que foi um homem da igreja, um filósofo, que combateu uma das heresias mais importantes que apareceram na igreja na sua época, que é o gnosticismo. E aí, para a gente entender o gnosticismo, a gente está tentando aqui fazer um resumo das filosofias e dos mitos, né, que existiam naquela época, naquelas regiões ali, certo? Principalmente na Grécia e em Roma, né?
Então nós vamos falar hoje, vamos começar a falar hoje de um grupo de filósofos chamados sofistas, né? Esses sofistas, eles faziam o quê? Eles ensinavam a retórica, né? A oratória, a arte de falar, né? Em público. O discurso político, porque eles estavam preocupados era com a política, né? Por quê? Porque eles estavam, como muitos outros, né, como todo mundo, estavam decepcionados, né, com os ensinamentos filosóficos, ou pré-filosóficos, com os mitos, né? Eles se decepcionaram porque os seus deuses mitológicos não os protegeram, né, da conquista do Alexandre, né, e depois do Império Romano, né? Então esses sofistas, eles viajavam, né, de cidade em cidade, realizando lá os seus discursos públicos, né, para atrair alunos, né, e dos quais eles cobravam dinheiro, né, para oferecer suas teorias, né. E a teoria deles era isso aí, era preparar as pessoas para falar em público, preparar o cidadão, né? A prioridade deles era o quê? Era preparar o cidadão, né, para viver na cidade, que era chamada de polis, né? Então vamos viver na cidade. Então vocês têm que estar preparados, porque lá na cidade tem muita conversa, né? Por isso, né, eles valorizavam a retórica, né, a oratória, o falar, né, e também a persuasão, né, e o discurso bem elaborado, né. Para eles não existia uma verdade absoluta, tudo é relativo. Então os irmãos já viram por aí, né, essa frase, né, tudo é relativo. Isso aí é uma frase dos sofistas, porque eles não acreditavam em verdade absoluta, porque eles se decepcionaram com as mentiras, né, que eles creram, né? Creram nos mitos, nos deuses, né? Creram nas filosofias, aí quando vê o seu mundo desmoronou, né? Não é isso? E aí eles falaram, não, então tudo é relativo, não existe verdade não, não existe a verdade absoluta. Então tudo é relativo e agora vamos viver aí, né? Jogado aí pelo mundo. Então o que eles defendiam? Eles defendiam que não se pode conhecer a realidade. O homem não pode conhecer a realidade. Ele somente pode ter opiniões sobre a realidade, né? Ele não pode conhecer a realidade, só pode ter opiniões sobre a realidade. E a opinião, né, nós sabemos que... Vamos ver aqui o que ele diz. Então, por causa disso, né, eles privilegiam ou privilegiavam, né, a linguagem, né, a retórica, a persuasão, a fala, né, para poder persuadir as pessoas sobre as suas ideias, as suas opiniões. Então eles diziam que a verdade é uma questão de opinião e de persuasão. E diziam que a linguagem é mais importante, né, do que a percepção e o pensamento, certo? Então, por causa dessas suas teorias, os filósofos que vieram depois dele criticavam eles, né? Então, os filósofos começaram, eles se criticavam mutuamente, né? O que os filósofos criticavam neles? Criticavam os sofistas porque eles consideravam as opiniões e as percepções como fonte de erro, mentira e falsidade. Então, a opinião, né, é quase sempre fonte de erro, fonte de mentira e de falsidade, de fraude, né, certo? Então, para os filósofos, né, conhecer é passar da aparência para a essência, né? Da opinião ao conceito, do ponto de vista individual para o universal. Então, os filósofos eles queriam chegar à verdade, né? Os sofistas não tem verdade, por que eu vou chegar lá, né?
Eu vou ter opinião. A minha opinião é assim, assim e assado. E aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né, irmãos? E vamos em frente aí, e amém, né?